Propósito está em alta. Todo mundo agora quer falar sobre isso o tempo todo. Está em praticamente todos os lugares, né? Livros, palestras, músicas, podcasts, legendas no Instagram, então a gente vê várias. Eu, sinceramente, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso ótimo. Acho mesmo que a gente precisa falar mais sobre propósito. As pessoas, elas precisam voltar a sua atenção para isso. Só que tem uma coisa que eu quero compartilhar com você aqui que me incomoda bastante e que talvez incomode você também. Será que todo mundo entende de verdade o peso do que é propósito? A relevância, a seriedade, a profundidade desse tema? Porque na maioria das vezes o que eu vejo por aí é muito raso. Eu não sei se com você é assim também, mas eu vejo muita coisa genérica, sabe? Genérica demais, é vazio demais. Parece que realmente as pessoas falam de propósito porque meio que virou modinha, entendeu? E talvez seja justamente por isso que eu tenho mergulhado tão fundo nesse assunto. Eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, eu tenho refletido, feito várias anotações, conectado a teoria com a vida real. Eu tenho tentado conectar de uma certa forma espiritualidade com ciência. Eu não sei se eu já falei aqui, provavelmente já tenho falado em outros vídeos. Eu faço pós-graduação em neurociência do comportamento, mas eu sou cristã. Então, algumas coisas defendem pontos diferentes, mas eu tento encontrar uma intersecção entre essas duas coisas. Bom, e aí quanto mais eu mergulho no assunto, mais eu vejo que propósito ele não é só um detalhezinho, como as pessoas têm dito por aí, sabe? É uma coisa muito maior, é um alicerce mesmo da vida. E tem uma coisa que eu preciso te dizer agora, com toda certeza que eu carrego dentro de mim, é o seguinte: propósito é para qualquer pessoa. Eu já cheguei nessa conclusão. Não é algo para quem tem tempo, propósito não é para quem gosta de ficar filosofando sobre a vida. Não, propósito é para qualquer pessoa. Não importa a idade, não importa o histórico da pessoa, não importa a sua situação financeira ou econômica, social. Se você tem impulso, você tem um propósito. Você já reparou que tem gente que tem tudo mesmo, saúde, dinheiro, conforto, o cargo mais alto da empresa, uma casa linda, às vezes milhares de seguidores. E ainda assim, você percebe que essa pessoa, ela carrega um certo vazio. É um desânimo que você tenta procurar motivo, mas você não encontra. É uma falta de motivação que parece não ter uma explicação lógica. É o que Viktor Frankl chamou de vazio existencial. São pessoas que não sabem de verdade por que estão vivendo. Elas até sabem porque levantam da cama de manhã. Elas acham que sabem, né? Porque tem que trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos. Só que elas não fazem ideia da razão por trás disso tudo. Da verdadeira razão de levantar da cama todos os dias. Na maioria das vezes estão indo para o trabalho por obrigação. Estão indo para o trabalho para um trabalho que não preenche de verdade, que não inspira ela, que não conecta com quem ela é. Então essas pessoas, elas vivem de fato no modo automático, é o que eu tenho falado sempre. Fazem o que fazem porque precisam, ou porque alguém espera que façam, ou porque todo mundo ao redor faz aquilo ali. Mas não porque aquilo faz parte de verdade do propósito delas, entende? Vê se você consegue entender a diferença. Pensa comigo agora no outro grupo de pessoas, tá? Gente que enfrenta diagnósticos difíceis pra caramba, que passa por perdas profundas, que vive dores reais, mas que mesmo assim continuam. Essas pessoas se levantam, elas seguem em frente, com brilho nos olhos. E aí, às vezes, a gente até se pergunta como isso é possível. Essas pessoas encontraram um propósito maior que a dor. Ou melhor, encontraram um propósito em meio à dor, através da dor. Elas conseguem enxergar um porquê forte, mesmo em meio ao sofrimento.
E isso faz com que nada consiga parar essas pessoas. Elas sabem onde querem chegar, sabem que precisam chegar. É como se estivessem subindo uma montanha e nada fosse capaz de impedir que elas chegassem ao topo dessa montanha. E aí eu já quero te fazer uma pergunta. Em qual grupo você está hoje? Quanto mais eu estudo, eu vejo que tudo aponta para uma mesma direção. Filósofos, cientistas, líderes espirituais, todos acabam dizendo a mesma coisa. Sem propósito, a vida se esvazia. E com propósito, até o pior cenário encontra sentido. Até o pior cenário como um campo de concentração. Como eu disse, o interesse por propósito explodiu nos últimos anos como uma modinha mesmo. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo posta sobre isso nos stories, todo mundo fala sobre propósito nos filmes, nas legendas, em qualquer lugar. Os psicólogos... E aí eu quero te dar exemplo de alguns lugares que a gente escuta falando sobre propósito. Os psicólogos falam que o propósito é a chave para a felicidade. Os cientistas mostram que ele é essencial para o bem-estar e até mesmo para a saúde do cérebro. Líderes empresariais dizem que o propósito ele é o motor da criatividade, da inovação, da credibilidade. Profissionais da saúde, e aqui é o que me pega muito, enfim, profissionais da saúde relatam que pessoas com propósito adoecem menos e podem viver até 7 ou 10 anos a mais do que aquelas que vivem sem direção. Sim, é exatamente isso que eu acabei de dizer. Viver com propósito impacta até a sua expectativa de vida. E eu quero muito me aprofundar nessas pesquisas, porque esse tema de verdade me fascina. Se fizer sentido para você, posso até trazer em outros vídeos aqui mais sobre isso. A ideia aqui é só deixar uma coisa muito clara para você. Falar de propósito não é papo motivacional vazio. Se você ouve alguém falando sobre propósito e está parecendo um papo motivacional sem fundamento nenhum, cai fora disso. Falar de propósito não é encheção de linguiça, é algo real, é algo prático, é algo necessário. Quando você descobre o seu propósito, é como se todo o seu corpo dissesse o seguinte: agora sim, agora eu sei para quê e por que eu estou aqui. Você precisa entender que a alma, a vida sem propósito, ela adoece a sua alma. Você pode até estar vivendo, achando que está vivendo, fazendo as suas coisas, cumprindo as suas tarefas, né? Mas por dentro já se sente meio morta. E eu falo isso com propriedade, porque eu já estive nesse lugar. Eu acordava completamente desanimada, sem energia, sem perspectiva nenhuma, fazendo tudo no piloto automático. E eu não ficava ansiosa, sabe, pro próximo dia. Eu simplesmente não me importava. Os dias entravam, saíam e ficava por isso mesmo. Eu cumpria tudo que eu tinha que cumprir, fazia tudo que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia encontrar uma razão maior para aquilo tudo. E aí eu falando isso para você, parece que a minha vida estava uma bagunça, mas não. Eu estava num emprego muito bom, com um contrato muito bom, minha família bem estruturada, graças a Deus. Mas o meu caos era interno. Eu não estava conectada com o que eu fazia. Não estava fazendo sentido. Não me preenchia. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro de verdade, quando eu comecei a praticar a autorreflexão, e não adianta virar os olhos agora, porque, de fato, você só vai encontrar o seu propósito quando você entender que isso faz parte. Olhar para dentro de você faz parte da sua procura pelo propósito, da sua descoberta pelo propósito, melhor dizendo. Autorreflexão, buscar autoconhecimento, me aproximar de Deus. E aqui vem uma chave muito importante, preste atenção. Quando você começa a se aproximar de Deus, conhecer mais sobre Ele, se tornar íntima dele, como consequência, você começa a entender mais sobre a sua própria identidade. Você começa a entender mais sobre a sua essência e isso vai te trazendo uma certa direção. As coisas começam a se clarear. É como se uma névoa fosse se dissipando.
e aos poucos você começa a enxergar o caminho. Tem uma frase que eu repito muito aqui nos vídeos, né? Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase é do Nietzsche, mas foi repetida também e aprofundada por Viktor Frankl, que eu já falei, que é um psiquiatra, né, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Aqui atrás de mim, tá vendo o Kindle aqui, ó? Tá o livro Em Busca de Sentido, que é de Viktor Frankl. Tá aqui o link na descrição, caso você queira, se interesse por esse tipo de assunto, né? Sentido da vida, vazio existencial, logoterapia. Então você pode adquirir clicando no link que tá aqui na descrição. Então, Frankl dizia que a chave para suportar as maiores dores da vida é justamente isso, é ter um porquê, é ter um propósito. É esse porquê que sustenta a gente no meio do luto, da crise, da dúvida, dos dias difíceis. E eu já percebi também que tem uma coisa que quase ninguém fala. Propósito não é uma frase pronta. Não é algo que você descobre uma vez e carrega para sempre como algo imutável. O propósito, ele é vivo. E cada dia mais eu tenho percebido isso, eu tenho vivido isso. Ele é revisitado em cada fase da nossa vida. Se desenvolve com a gente, cresce com a gente evolui e o propósito evolui junto. Eu acredito que conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai se desenvolvendo, Deus vai permitindo que a gente enxergue mais um pedaço da trilha, sabe? Mais um pedaço do caminho. Então, precisa estar em movimento. Precisa estar sempre revisitando o seu propósito. Então, não acha que você descobriu o seu propósito, que é algo sólido, fixo, imutável e pronto, daqui 30, 40 anos vai ser o mesmo propósito. A ideia é, o propósito evolui. O que nunca vai mudar é a essência do propósito. Aquela centelha de Deus que foi colocada em você, quando você foi criada. Deus confiou em você um propósito. E Ele confiou a você. A gente pode até aprender com o propósito de outras pessoas, mas a gente não pode pegar o propósito delas. Eu tenho o meu propósito, você tem o seu propósito. Você foi criada com um propósito. Deus confiou em você esse propósito e em mim outro propósito, tá? E aí, é bom deixar claro que você não vai acordar com tudo claro de um dia para o outro, você vai acordar e pronto. Mas se você se mantiver em busca, Deus vai revelando, como eu disse, uma parte de cada vez. Como quem mostra, é como se ele mostrasse um mapa aos pouquinhos, conforme você vai caminhando. Mais uma vez eu repito, movimento. Não adianta ficar paradinho, com os braços cruzados, esperando o propósito surgir na sua frente como um passe de mágica que não vai acontecer. Outro ponto importante eu quero deixar bem claro para você, não importa se você tem 30 anos, 40, 50, 60 ou até 70 anos, você ainda pode descobrir e viver o seu propósito. Como eu disse no início, você tem pulso? Tá pulsando? Você tem propósito. Tira da sua mente essas frases do tipo, já é tarde demais, agora não adianta mais, agora deixa como tá, não tenho mais tempo, agora é só esperar para morrer. Não, pelo amor de Deus. Se você ainda sente que não encontrou o seu propósito, comece esse movimento agora, não importa a idade que você tenha. Não importa em qual situação você está agora. Dê passos em direção a uma vida que vale de verdade a pena ser vivida todos os dias. E conte comigo para isso. De verdade, de coração, conte comigo para isso. E se você quiser, eu nunca falei sobre isso antes, mas aqui na descrição tem um e-mail. Se você quiser me escrever e contar a sua história, escreve para mim, vai ser um prazer te ouvir. E se eu puder te ajudar, é claro que eu vou ajudar você. Se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever. Ative as notificações para você receber sempre os vídeos novos que saírem. Aqui a gente aprende juntos a viver com mais sentido, com mais intenção, com mais propósito. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E clique aqui na playlist, acho que vai aparecer aqui, para continuar essa jornada de viver uma vida com intencionalidade e propósito todos os dias, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.